O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas e complexas do mundo. Mas o verdadeiro problema não está nos números, que todo empresário conhece. Está no custo invisível de um planejamento tributário mal feito. Regimes errados que drenam o caixa, créditos que ficam no governo, autuações que poderiam ser evitadas. Planejamento tributário não é fórmula pronta, nem algo que se faz uma vez por ano. É um processo contínuo, que combina a escolha certa do regime, recuperação de créditos, uso inteligente de incentivos e gestão fiscal impecável. Nesse vídeo você vai entender por que muitas empresas perdem margem por erros básicos no planejamento, o que quase ninguém explica sobre regimes, créditos e compliance, como transformar o planejamento em vantagem competitiva real e quais pontos o empresário atento deve olhar para não aprender na dor. Se você quer entender como reduzir impostos de forma inteligente e legal, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você não perde conteúdos que protegem o seu caixa e a margem do seu negócio. Aproveite também para salvar esse vídeo para consultar depois e compartilhar com outros empresários. Dito isso, vamos começar entendendo o impacto real do planejamento tributário no caixa e na margem. O impacto real do planejamento tributário na empresa. Planejamento tributário não é só economia de imposto no mês. Ele define a margem real do negócio, protege o caixa e evita riscos que, quando aparecem, custam caro demais para consertar. Aqui que muita empresa escorrega. Escolhe regime tributário sem olhar margem, despesa e modelo de negócio. Deixa créditos na mesa porque ninguém fez o reprocessamento certo. Usa incentivo fiscal sem controle, criando risco de autuação. Confia no sistema, mas nunca revisa o cadastro tributário, nem cruza as informações como deveria. Essa combinação drena o caixa mês após mês, acumula riscos e reduz a margem que o negócio poderia ter. Planejamento tributário de verdade é o processo vivo. Não se faz uma vez e esquece. Ele acompanha o negócio e se adapta ao mercado e à lei. Agora, antes de qualquer estratégia, vem o ponto onde muita empresa começa errado: a escolha do regime tributário. O que ninguém explica sobre regimes tributários. Escolher o regime tributário não é só olhar para a alíquota e o imposto do mês. Esse é o erro clássico que faz empresas pagarem mais do que deviam e nem perceberem. O regime certo depende da realidade do negócio: margem, estrutura de custo, modelo operacional, volume de despesas. Quando o empresário ignora isso, acaba no caminho mais caro. Por exemplo, uma empresa de serviços no lucro presumido, com faturamento de 5 milhões de reais e margem baixa, 10%, pode acabar pagando mais de 100 mil reais por ano em impostos, além do necessário, só porque escolheu o regime sem análise. Em situações como essa, o lucro real, com contabilidade gerencial bem feita, seria muito mais vantajoso. Na sequência, vamos falar de outro ponto onde muito dinheiro escorre sem que o empresário veja: os créditos tributários esquecidos no caixa do governo. Recuperação de créditos. Dinheiro que poderia estar no caixa e fica com o governo. A recuperação de créditos tributários é uma das áreas onde as empresas mais deixam dinheiro na mesa. E o pior, muitas nem sabem disso. É comum encontrar valores pagos a mais em ICMS-ST, recolhido acima do devido. PIS e COFINS calculados sobre ICMS, o que já foi questionado judicialmente. INSS sobre verbas indenizatórias que não integram a base de cálculo. Por exemplo, uma empresa do varejo com operações em vários estados recuperou 180 mil reais em ICMS-ST pago a maior em 12 meses, após reprocessamento fiscal minucioso. Quando o planejamento tributário inclui um reprocessamento fiscal sério e não só uma consulta superficial, esses valores podem voltar para o caixa e fazer a diferença da margem. Na prática, isso significa parar de financiar o governo sem perceber. Agora que você já viu como os créditos esquecidos drenam o caixa, vamos seguir para outro ponto crítico: os incentivos e regimes especiais que, usados sem controle, acabam virando armadilha. Incentivos e regimes especiais. Como usar sem virar problema depois? O Brasil oferece diversos incentivos e regimes especiais para reduzir a carga tributária, mas o uso mal planejado transforma o que era para ser vantagem em risco. Exemplos comuns: desoneração da folha em setores permitidos por lei, isenção ou redução de tributos em exportações, créditos presumidos de ICMS para indústria. Uma indústria que utilizava crédito presumido de ICMS sem controle gerou autuação de 300 mil reais em passivo, por divergência no SPED. Por isso, o incentivo só é vantagem quando é acompanhado de compliance e gestão precisa. Quando esses benefícios são usados sem controle rigoroso e sem integração entre fiscal, contábil e sistemas,
o que era economia vira autuação e passivo. Na sequência, vamos falar de um ponto que, sozinho, pode ser a diferença entre empresa blindada e empresa vulnerável: o compliance fiscal. O compliance fiscal, o que realmente evita a autuação. Pagar imposto não basta para estar seguro diante do fisco. O que realmente protege a empresa é um alinhamento completo entre o que é pago, declarado e registrado, e a capacidade de provar isso com dados corretos. Ferramentas como SPED, EFD, ECD, E-Social e FGTS Digital não são só obrigação, são parte da blindagem fiscal quando bem usadas. Quando mal geridas, viram fonte de erro, multa e retrabalho. Por exemplo, uma empresa do setor de serviços sofreu uma autuação de R$200 mil por não cruzar corretamente dados do E-Social e da folha do EFD-REINF, mesmo pagando os tributos. Os erros mais comuns que colocam as empresas em risco: escolher regime só com base no imposto do mês, não revisar cadastro tributário, usar incentivo fiscal sem controle, confiar no sistema e nunca reprocessar. Agora, além de proteger o presente, o planejamento tributário também impacta diretamente no futuro financeiro do negócio. Vamos ver como isso afeta o valuation e o M&A. Como o planejamento impacta o valuation e M&A? O planejamento tributário vai além de reduzir imposto no dia a dia. Ele influencia o valor da empresa em processos de venda, sucessão ou captação de investimento. Empresas com risco fiscal latente têm valuation menor. Por exemplo, uma empresa do agronegócio perdeu 7% no valuation em um processo de venda por apontamento de risco fiscal durante a due diligence, um passivo de R$500 mil, que não estava mapeado no planejamento. O comprador ou investidor enxerga o risco e desconta no preço. Passivos escondidos, regimes mal escolhidos, créditos não aproveitados, tudo isso pesa na conta. Por outro lado, um planejamento sólido, com gestão fiscal eficiente e compliance bem feito, valoriza o negócio e abre portas no mercado. Na sequência, vamos ver por que o planejamento tributário de hoje já precisa olhar para o que vem aí com a reforma tributária. Planejamento tributário e a reforma tributária. A reforma tributária está mudando as regras do jogo. O que hoje vale para regimes, créditos e incentivos já começa a ser impactado pelo novo modelo: IVA, CBS, IBS e Split Payment. Por exemplo, uma empresa do setor de transporte identificou a necessidade de ajustar o processo de formação de preço para o IVA, evitando perda de margem no novo modelo. O empresário que só olha o presente corre o risco de construir um planejamento que vai envelhecer rápido. Por isso, o planejamento tributário de hoje precisa já prever como a substituição dos tributos atuais pelo IVA vai alterar a base de cálculo e o fluxo de créditos, o impacto do split payment no controle do caixa e na conciliação de recebíveis, a adaptação dos sistemas e processos de compliance para o novo modelo, evitando autuações na transição. Como o regime mais vantajoso pode mudar quando o novo sistema entrar em vigor, e por que o planejamento já deve incluir cenários e simulações para proteger a margem. Na sequência, vamos mostrar como o planejamento tributário deixa de ser conceito e vira prática com quem entende do assunto. Como a Soluta aplica o planejamento tributário na prática? O planejamento tributário só faz diferença quando sai do papel e vira ação concreta, alinhada ao negócio real. É isso que separa o que funciona do que fica só na teoria. O empresário atento precisa estudar o regime com base no modelo de negócio, margem, despesas e operação real, recuperar créditos com reprocessamento fiscal profundo, não só consulta superficial, usar incentivos e regimes especiais com controle para que não virem passivo, manter sistemas e compliance fiscal integrados, evitando autuações e custos ocultos, simular cenários e preparar processos para o novo modelo da reforma tributária. Quem cuida disso com o suporte de uma consultoria séria, experiente e integrada, transforma a carga tributária em vantagem competitiva e protege o que realmente importa: margem, caixa e segurança do negócio. Se esse conteúdo ajudou você, deixe o like e se inscreva no canal, compartilha com outros empresários e salva para consultar sempre que precisar. Até o próximo vídeo!